Olá, sou Jorge Azevedo, idealizador dos Futuros Autores. É um projeto onde a gente ajudou a mais de uma dezena de pessoas a realizar o sonho de publicar o seu livro. E é muito interessante esse processo. E as pessoas acham que publicar um livro é uma coisa muito difícil. A ideia aqui é disseminar que publicar um livro é muito mais fácil do que você imagina. E quando a pessoa pensa que é difícil, não é só a dificuldade de produzir o livro, tem muita gente que acha que é muito caro fazer um livro. Não tenho esse dinheiro. E aqui esse mito aqui é fundamental. Produzir um livro é muito mais barato do que você pode imaginar. Por exemplo, na mentoria de futuros autores, a gente ensina como é que você faz para produzir um livro digital praticamente não gastando nada. Um livro físico você vai ter que investir alguma coisa, mas mesmo assim a produção de um livro físico é muito mais barato do que você imagina. Então o livro físico, basicamente, a estrutura de custos é a seguinte: você tem uma parte que é custo fixo, você vai ter que trabalhar o material, revisar toda a parte de escrita, a parte ortográfica. O livro ele vai ter que ser diagramado, então você vai ter que colocar o livro num formato em que funcione, alguém vai ter que produzir uma capa. Então todo esse trabalho vai te custar mais ou menos, vamos falar aqui um livro de 100 páginas, vai te custar mais ou menos uns R$2.000. Aí o segundo componente do livro é em função de quanto papel esse livro vai demandar. Então, por exemplo, só para fazer uma conta rápida aqui, é lógico que depois você tem que cotar, mas para você produzir um livro, esse mesmo livro de umas 100 páginas, e aí eu vou dar um papel assim de boa qualidade, assim, o que o pessoal usa aqui seria o papel offset, 90 gramas. Um papel desses, o livro vai te custar mais ou menos 12 a 20 reais por unidade. 12 a 20 reais por unidade. Então, fazendo a conta, olha, eu pago 2.000 para fazer uma série de coisas que são custo fixo, e depois eu vou pagar de 12 a 20 reais por unidade que eu vou estar produzindo, que é o custo do papel. Isso vai sair mais ou menos, em função da tiragem, vamos supor que você faça 200 livros. 200 livros vai te custar alguma coisa em torno de 4.500, 5.000 reais. Isso aí, 4.500, 5.000 reais dividido por 200, vai custar R$25 por unidade do livro. Bom, 25 acho que é bem mais barato do que você estava pensando. Imagina, você não está só pagando o livro, você está pagando uma série de custo fixo. Se você seguir essa mesma estrutura de custos, mas produzir uma tiragem bem maior, vamos supor aqui uma tiragem de 500 unidades, vai te custar mais ou menos uns R$6.500. R$6.500 por 500 vai te custar mais ou menos uns R$13 por livro. E assim quanto maior for a tiragem, mais você imprimir, mais barato vai ficando, até atender aquele valor que a gente falou inicialmente. Então, assim, é um preço bastante acessível, é um preço que dá para você usar como brinde, usar para distribuir, é um preço, se você faz a venda direta, você tem um ganho bastante razoável em função disso. E tem outras alternativas. Você tem ainda sites que te permitem fazer impressão avulsa. Esse livro que eu falei aqui, o custo que eu dei, é um livro que ele é um pouco mais caprichado, com a capa um pouco melhor, ele é costurado e colado, né, os gomos do livro. Se você pedir para fazer um livro avulso, normalmente eles vão grampear esse livro, ele vai te custar aqui alguma coisa de 5 a 10 reais a unidade. Então, ainda é um preço mais baixo ainda, só que lembrando, essa alternativa mais barata, você tem que entregar o livro pronto, tem que entregar o livro, deve estar revisado a parte ortográfica, já diagramado, já a capa no formato que eles precisam, eles simplesmente imprimem e vai sair essa ordem de grandeza. Se você for por esse segundo caminho, uma dica importante é pede uma tiragem pequena, pede poucos livros, recebe, avalia a qualidade, o conteúdo, avalia também se você se o tamanho da letra está legal, se a diagramação está legal, e depois você pede para imprimir um volume bem maior. Porque lembrando, essa segunda modalidade, o risco aí de qualquer problema, o risco é teu, porque você que entregou tudo pronto para eles. Mas mesmo assim, a gente está falando aqui alguma coisa de 10 a 20 reais, é um valor bastante acessível para quem quer publicar um livro. Pensa nisso, avalia, e depois a gente conversa mais tarde alternativas de você inclusive financiar esse custo. Um abraço.